Amém. Glória a Deus, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês, aos que estão aqui presentes, aos que estão pela internet nos vendo e ouvindo nesta manhã. Agradecemos a presença de cada um e louvamos a Deus pelas suas vidas. E hoje é um dia de festa. Estamos alegres, felizes. A congregação aqui da Tijuca está completando 3 anos de existência. Para nós tem um significado muito importante, porque chegamos até aqui pelas misericórdias de Deus e nós sabemos o que estamos falando. Chegamos aqui pela graça do Senhor Jesus. Até aqui Ele tem nos ajudado. E é interessante, meus irmãos, quando a gente olha para trás, lá para o nosso início, e toda a jornada que percorremos, nós vemos a mão de Deus junto conosco durante todo este tempo. Também estamos felizes, porque também temos 2 pessoas que fizeram aniversário essa semana, que é a irmã Márcia, né? E a irmã Taninha, que está nos vendo também agora, né? Queremos dizer que não esquecemos dela, não. Ela está lá em Alagoas neste momento. Em breve ela estará de volta aqui conosco, mas ela está nos vendo agora. E queremos desejar a ela tudo que Deus tem de melhor, tanto para ela quanto para a Márcia. E a nossa felicidade ainda fica um pouco maior, porque temos a presença de 2 ilustres visitantes aqui, que nós estamos assim muito, muito agradecidos a Deus pela presença deles. A irmã Sueli, que está nos visitando aqui pela primeira vez, e também o nosso querido Edson, né, convidado pela Márcia, chegou aqui até nós, ele é de São Paulo, e está nos dando o prazer da sua presença aqui. Então estejam em casa, já viu que aqui ninguém é inibido, o pessoal aqui é sem vergonha. Então fiquem à vontade, vocês estão em casa. Amém? Ainda de pé, queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e vamos ler a partir do verso 11. Amém? Todos acharam? Então diz assim as Santas Escrituras. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Só lembrando que eu estou com a versão da King James, tá? Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, isso é lindo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos, pois, da parte de Cristo,
que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, esse versículo é fortíssimo, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Podemos sentar aqui. Amados, mais uma vez eu quero dizer para os irmãos que esse Deus me impressiona. Porque quando Ele quer nos falar, irmãos, Ele faz uma sequência. Nós tivemos uma escola bíblica hoje maravilhosa e que abriu, digamos assim, não podia abrir melhor para mim as portas para que nós tenhamos, nos preparou a nossa mente para esta reflexão que vamos ter agora. Tá? E muito bem ressaltado aqui pelo irmão Reginaldo, a parte de que em Cristo, sempre em Cristo, em Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta manhã. Então nós temos aqui, nesse texto, eu dividi esse texto de uma forma mais didática, eu dividi ele em 3 sessões. E a primeira sessão que nós vamos considerar agora, eu intitulei como O Temor de Deus aprofunda o nosso amor por Ele. E nós vamos ver isso no versos de 11 ao 14. Então aqui o apóstolo Paulo inicia esta sessão dizendo o seguinte: tendo o conhecimento do Senhor, tendo o conhecimento do temor que devemos ter do Senhor. Olha que coisa interessante. Paulo já abre essa sessão dizendo para nós assim: vocês já são conhecedores do temor que vocês precisam ter do Senhor. E aí eu fico pensando, por quê? Por que Paulo já abre essa sessão dizendo para nós que nós precisamos ter, que o temor faz parte desse conhecimento, que nós precisamos desse temor para que a gente possa entender o que Deus quer passar para nós? E a resposta é simples, meus irmãos. Se nós formos ver, essa palavra temor, traduzido do original, vem da palavra phobos. Phobos, fobia, uma palavra bastante conhecida nos nossos dias. Phobos quer dizer pavor, medo. Aí você vai dizer assim, mas Cleito, peraí, Paulo está dizendo para nós termos medo de Deus, termos pavor dele. Mas o que Paulo quer nos mostrar aqui é algo que vai além, é muito mais profundo o sentido da compreensão deste, digamos, pavor, deste medo, entre aspas. O que Paulo quer mostrar para a gente é o outro lado. Eu sempre gosto de falar isso, né? Que a moeda tem 2 faces. Então ele está mostrando o outro lado da moeda. Quando você encara o poderio desse Deus tremendo, a glória desse Deus magnífico, toda a majestade que Ele tem, todo o poder. Gente, o céu não pode conter este Deus. Em Salmos diz que o trono dele está estabelecido acima do universo, e quando ele se inclina, ele contempla os céus e a terra. Para pensar um negócio desse. E Paulo está querendo nos levar a esta compreensão de nós entendermos a grandeza deste Deus. Ele é imenso. As orlas do manto, dos seus vestidos, preenchem todo o universo. A Bíblia diz que as nuvens é o pó dos seus pés quando ele está se deslocando. A Bíblia diz que ele consegue colocar na concha das suas mãos toda a areia que existe nesta terra, nas praias do mar. Pensa num negócio desse. Deus consegue colocar na mão dele toda a areia que existe nas praias do mar, do mundo inteiro. A Bíblia diz que na presença dele, os céus se enrolam como um pergaminho.
os seus anjos mais poderosos, mais valorosos, aqueles anjos mesmo, que não tem conversa, não tem... que a nossa arma nuclear mais poderosa é um traquezinho perto dele. Estes anjos se dobram diante do poderio do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Esse é o nosso Deus. E aí o que Paulo quer dizer com essa palavra Phobos? Ele diz, olha para este Deus, olha para o tamanho dele, olha para o tamanho do poder dele. E aí você vai se sentir desse tamanhozinho aqui, pequenininho, insignificante, insuficiente, e isso nos traz medo, sim, porque estamos diante do maior poder de todo o universo. E eu quero explicar um pouco melhor esta reação quando Paulo usa essa palavra Phobos. Lendo alguns outros trechos que nós temos aqui, nós vemos aqui, por exemplo, lá no Sinai, lá em Êxodo, capítulo 19, versos 16 a 20, nós lemos o seguinte: E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte. Para pensar nisso. Imagina esse som que veio do céu, não foi tocado por homem algum. De maneira que estremeceu, olha só, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Para pensar num negócio desse, irmãos. Mais ou menos 3 milhões de pessoas ali, cobrindo o deserto, diante do monte Sinai. O monte Sinai está lá para quem quiser ver. A Bíblia diz que quando o Senhor desceu sobre o monte para falar com Moisés, o monte fumegava, ele pegava fogo, ele tremia, o chão tremia. A Bíblia diz que o povo se estremeceu. Parem para pensar, e havia um som de uma buzina, um som muito alto, e esse som gradativamente ia aumentando cada vez mais, e enchia todo o vazio da região. Nós não estamos falando de uma salinha, não. Todo o deserto conseguia ouvir aquele som grandioso. E o monte tremia, e os trovões caíam. E o povo temia. Meu Deus, que é isso? Nós nunca vimos algo parecido. O poderio de Faraó não é nada diante de um poder tão grandioso quanto esse. É isso que Paulo está se referindo. Phobos. É essa compreensão que Paulo queria que nós tivéssemos e precisamos ter. Porque para esse temor habitar em nossos corações, precisamos entender o tamanho desse Deus. E nós não damos a Ele a importância devida, a grandiosidade e a imensidão dele. E aí nós vemos também, lá em Isaías, capítulo 6, dos versos 1 ao 5, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam seus pés,
e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, tente imaginar algo assim. Nós nunca vimos isso. Nós vemos os profetas do passado. A Bíblia diz que o apóstolo João, lá em Patmos, quando o Senhor deu para ele a visão do Apocalipse, a Bíblia diz que quando o anjo tomou e o levou ao céu, ele caiu. Ele viu Deus assentado no seu trono, ele não resistiu. Ele se dobrou, ele se diluiu igual água. Que Deus tenha misericórdia de mim se um dia eu tiver o privilégio de ver a ponta do manto do Senhor, só a ponta do manto. Eu vou cair duro, estatalado no chão. Esse é o nosso Deus. É grande demais, é imenso demais, poderoso demais. Nós não temos noção de quem Ele realmente é. E quando Paulo fala assim, quando ele começa essa sessão, e ele diz desse jeito, assim sabendo o temor que se deve ao Senhor, assim sabendo o phobos que devemos ter do Senhor. Precisamos desse conhecimento, irmãos. Precisamos saber o tamanho desse nosso Deus. Não tem um poder nesta terra, nem se todas as nações se unirem, com todo o seu poderio bélico, com toda a sua tecnologia, não arranha o limiar do poder de Deus. A Bíblia diz que no dia final, Ele vai derrotar os poderes das trevas com o sopro da sua boca. Isso não é utopia, não é ficção, isso é Deus, é Deus. E Paulo está dizendo, precisamos ter esse conhecimento em nossas vidas. Quando nós desprezamos este temor, somos levados a uma expectação de juízo. O mundo lá fora não conhece esse Deus. Não da forma como nós conhecemos. Eles não entendem Deus da forma como nós entendemos. O que faz esse bando todo domingo? Meu Deus, um dia frio desse, sabe? O pessoal levantar da cama, largar o seu cobertor quentinho, em vez de estar aí vendo as Olimpíadas que começaram, né? Se divertindo. Não, vai para lá, para aquele lugar, e vai ficar lá até 11h30 sentado. Eles não entendem, não podem compreender isso. Mas nós sabemos por que estamos aqui. Nós entendemos isso. Então a Bíblia diz que quando nós perdemos a noção desse temor, porque o que nos faz adorá-lo é isso, irmãos. E aí é o que Paulo fala, é o lado positivo dessa força, desse phobos. Não é algo que vai te enclausurar dentro de casa, vai fazer que você tenha medo de sair, como essa pandemia está fazendo com muitos. Mas isso, o fato de conhecermos o tamanho desse Deus, nos faz vir correndo para cá, ou para qualquer lugar que Ele nos mande. Domingo passado eu falei que se nos reunirmos debaixo de um abacateiro, seremos a mesma igreja. A mesma igreja. Não importa o lugar. Se nós vamos correndo para lá, vamos porque queremos ir, porque queremos conhecer mais desse Deus.
e queremos cultuá-lo e o fazemos com o nosso coração tranquilo. Ninguém aqui é obrigado, está sendo coagido a estar neste lugar para adorar Ele. Todos vieram para cá de livre e espontânea vontade, porque o culto a Deus é baseado assim. Então, quando nós desprezamos isso, só nos resta uma expectação de juízo. E tem um texto que fala muito sobre isso. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Irmãos, o cristão verdadeiro, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, que entende isso que Paulo falou aqui agora, que compreende essa majestade, esse poderio, esse Deus tremendo. Gente, para pensar uma coisa. Esse planeta, eu sempre falo isso, pode se partir em 1 milhão de pedaços, e é da mesma forma como o irmão Reginaldo falou que hoje nós estamos em Cristo, estamos guardados nele. Você quer uma segurança maior do que essa? Você quer uma alegria maior do que essa? Que você pode sair de peito aberto, cantando, louvando, pulando, quicando dessa altura, de alegria verdadeira no seu coração, de saber que você tem um destino certo, que não importa o que façam contigo, não importa a luta que você esteja passando, o problema, a muralha, o gigante, não importa nada disso, você tem destino certo, e esse destino são os braços de Deus, desse Deus imenso. Por outro lado, nós vemos o apóstolo Paulo nos informando que a nossa missão é levar aqueles que ainda não conhecem Jesus a crer nele. A palavra persuadir que ele usa aqui nesse primeiro pedaço, se os irmãos verem, ele diz assim, deixa o Senhor, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Essa palavra persuadir está lá no versículo 11 do capítulo 5, que nós lemos agora. Tá? Essa palavra persuadir também tem uma tradução do grego, e que ela, no grego era peito, né? A palavra grega é peito, que quer dizer ser persuadido, deixar-se persuadir, ser induzido a crer, ter fé em algo. O que quer dizer isso aqui, meus irmãos? A persuasão que o Espírito Santo faz a nós, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não sou eu. Essa é uma tarefa de Deus. É diferente da nossa persuasão. A nossa persuasão implica na imposição das nossas ideias. Eu quero que você siga os meus pensamentos e os meus princípios, porque eu acho que eu estou certo e ponto. Então, você não tem direito a pensar diferente do que eu penso. Esta é uma forma impositiva, humana, mas não é a forma como Deus faz conosco. Deus não nos impõe nada. Nada. E foi muito bem falado aqui na Escola Bíblica Dominical, que Deus coloca diante de nós todo o cenário possível. Ele nos apresenta o cenário, e de forma ampla, para que não fique dúvida alguma. E aí, diante deste cenário que te é apresentado, você toma a sua posição, você decide o que você vai fazer. Em nenhum momento Deus vai te obrigar a fazer coisa alguma. Então, meus irmãos, nós lemos aqui em João capítulo 16,
a partir do versículo 7, João 16, a partir do verso 7, diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui também vemos o apóstolo nos exortando a mantermos firmes, nos mantermos firmes diante de um mundo que tem um discurso vazio e muita retórica, e eles se orgulham disso. Porém, nós apresentamos uma mensagem, uma direção que o mundo não pode dar. O que apresentamos é loucura para este mundo. Porque, como diz o texto sagrado aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Prestem atenção nisso, isso é grandioso demais, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que não são, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E aqui, nesse texto, vem corroborar o que eu acabei de falar agora há pouco. Lá fora eles não podem compreender o nosso ato, não podem atingir a dimensão desta atitude. Por que estamos aqui num domingo pela manhã? Isso é loucura para eles não entendem. Mas para nós é poder de Deus, porque nós sabemos o que esse poder fez nas nossas vidas. Eu sei o que aconteceu comigo lá no passado, o que eu era lá no passado, lixo puro. Mas o Senhor me resgatou, o Senhor Jesus me chamou, Ele me tirou de cima do monturo e me assentou ao lado de reis, como vocês são. E só Deus pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Aqui o apóstolo Paulo se rende diante de toda a grandeza de Deus. Que na verdade não foi a cruz de Cristo que gerou o amor de Deus. Foi o amor de Deus que gerou a cruz. Irmãos, entendemos errado. Achamos que tudo que aconteceu com Jesus lá no passado e o que nós vivemos hoje é a consequência disso. Mas na realidade, meus irmãos, o amor de Deus, nosso Pai, foi que fez o nosso Jesus ir para a cruz. Foi que fez o nosso Jesus morrer lá crucificado, pregado no madeiro, ficar pendurado durante 6 horas a fio, derramando todo o seu sangue, tendo o seu lado arrebentado pela lança de um soldado romano, de onde saiu sangue e saiu água e vinagre. A bem da verdade, não foi a cruz de Cristo que gerou o amor de Deus, mas foi o amor de Deus que gerou essa cruz. Foi por nossa causa. Se nós não tivéssemos pecado,
Se nós não tivéssemos feito o que fizemos, se Adão não tivesse caído, não precisaria da cruz. A cruz foi necessária, porque Deus quis, como bem falado nesta manhã, e como está descrito no Apocalipse, aquela ruptura lá do início. E agora vemos no final de todas as coisas, essa ruptura sumindo, desaparecendo. Toda a obra gigantesca de Jesus, tudo que ele fez na cruz do Calvário, nos faz olhar para um lugar de esperança. A cidade celestial não é utopia, não é ficção científica, mas é uma realidade. Ela já está pronta. Nós vamos para o céu sim. E quem quiser pagar para ver o contrário, que pague. Eu vou ficar muito triste com isso. Qual é a prova que nós temos que não foi a cruz de Cristo que gerou o amor de Deus, mas foi o amor de Deus que gerou a cruz? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, e como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos, capítulo 5, verso 8, e depois capítulo 8, verso 32. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, preste atenção disso, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, verso 10. A cruz existe por nossa causa. Nós fomos os causadores desta cruz. Tudo isso, meus irmãos, para falar sobre essa primeira sessão. O temor de Deus aprofunda o nosso amor. Então, quando lemos aqui no texto que base dessa mensagem de hoje, quando ele diz assim, porque o amor, lá no versículo 14 do capítulo 5 de 2 Coríntios, o texto que nós lemos, porque o amor de Cristo nos constrange. Porque o amor de Cristo nos constrange. Quando entendemos, meus queridos, o tamanho desse Deus, o poder que ele tem, como ele é tremendo, como ele é absoluto, como ele é soberano, como ele é. Quando compreendemos isso e olhamos para nós, vamos ficar bobos que nem o salmista. Quem é o homem para que dele te lembres? Quem sou eu, meu Deus, para que o Senhor se lembre de mim? Essa coisa é ínfima. E o texto sagrado vai mais ainda. Quando ele diz, isso está escrito em Salmos capítulo 8, verso 4, que diz assim, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Essa compreensão, meus irmãos, quando nós entendemos toda essa grandeza tremenda da pessoa de Deus, e quando entendemos o que esse Deus é para nós, e o que ele está disposto, e ele já provou isso, Deus não precisa provar mais nada, ele já morreu por nós, ele sofreu por nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E aí, não tem como você não ficar titubeado diante disso. Não tem como você não se balançar diante disso. Quando você vê alguém que se importa genuinamente contigo, alguém que se preocupa com você, alguém que se importa com todos os seus dias,
Quando você percebe isso, que esse Deus está ao seu lado, te sustentando, mesmo quando você não o enxerga, mesmo quando você não o vê nos seus caminhos, Ele está ali do teu lado. Ele está preocupado contigo. E como eu disse, Ele não precisa mais provar nada para nós. É impossível você não ficar constrangido com isso. Imagine aquela pessoa que te constrange pela educação dela. Ela é tão fina, ela é tão meiga. Eu já conheci pessoas assim. A maneira como elas se referem a você, a maneira como elas se aproximam de você, por obséquio, por gentileza, por favor. Olha, obrigado pela sua ajuda. Não tem como você não ficar constrangido com essas pessoas. Mexem com os teus brilhos. E Deus fez muito mais, muito, zilhões de vezes mais ao nosso respeito. Mas vamos lá, vamos para a segunda seção desse texto, que está entre os versículos 15 e 19. O plano de Deus para a nossa salvação é perfeito, e não há nada mais que possamos acrescentar a ele. E essa é outra coisa maravilhosa, que somente este Deus poderia fazer. Qualquer outro Deus que existe neste mundo vai te exigir alguma coisa. Sem querer falar mal das outras religiões, mas aqueles que creem no misticismo, aqueles que creem em religiões onde eles são chamados de cavalos. Você é o meu cavalo. E as pessoas aceitam isso de bom grado. Não, para você conquistar isso, você tem um sacrifíciozinho aí que você tem que fazer. Tem um sacrifíciozinho aí que você tem que postar, que você tem que colocar. Com Deus não existe nada disso. Não precisamos fazer mais nada. Jesus, quando abriu os braços, quando ele estava ali com os braços abertos, ali cravado naquela cruz, a última palavra que ele disse foi telestatai, que é um termo contábil. Está pago. Acabou. Não precisa fazer mais nada. Eu não tenho que subir escadarias de igrejas. Eu não tenho que caminhar quilômetros até uma basílica. Eu não preciso fazer mais nada disso. Telestatai, acabou. Não tem mais necessidade. Não há mais necessidade alguma de se fazer algo. Terminou. Está pago. E aí, gente, começa a coisa mais linda neste cenário, que é a nossa reconciliação com Deus. Olha que coisa linda. E esse texto, ele trata exatamente desse ponto. Éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Ficamos afastados de Deus por causa do nosso hediondo pecado, da nossa rebeldia. E por favor, não me digam, como eu dizia antes, mas espera aí, eu não sou uma criatura tão ruim assim. Eu tenho as minhas qualidades. Eu sou um cara bom. Meu coração é um coração benigno, amável. Desculpa, é minha obrigação ser assim. Não estou fazendo nada demais por isso. Não há nada que impressione a Deus nesse sentido, porque é minha obrigação ser assim. Mas o pecado está em mim. Herdei essa maldição terrível. Então, por causa disso, eu sou inimigo de Deus. Por causa do meu pecado. Isso me separa dele. Isso me coloca à margem dele. E aí, preste atenção. Não fui eu que busquei a solução. Eu não corri atrás dessa solução. Eu não fui traçar nenhum projeto, nenhum plano para poder me aproximar desse Deus.
Ele é quem procurou. Foi Ele que veio até nós. Foi Ele que falou, eu preciso salvar a minha criatura. Eu preciso tirá-la desse estágio horroroso em que ela se encontra. E aí, meus irmãos, começa esse processo maravilhoso de reconciliação com Deus através da pessoa de Jesus. Portanto, queridos, nós entendemos aqui, na nossa loucura, que a obra já está feita, que Jesus já fez tudo. Eu não preciso acrescentar mais nada. Não tem nada que eu possa fazer para melhorar isso. Eu posso comprar todas as velas do mundo, virar aquele fumacê brabo, e não vai adiantar de nada se eu acendê-las todas de uma vez. Não adianta, isso não resolve. As minhas bondades, as minhas boas ações não me levam a lugar nenhum. Está tudo pronto, Ele já fez. E aqui, nesse processo de reconciliação, nós enxergamos 3 fatos importantes. Tá? Quando ele diz aqui no verso 15 ao 19, só para a gente lembrar, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, sempre em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, não de homem algum. Não existe sacrifício, não existe, tudo provém dele, e ele já fez. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Foi Deus quem fez. Ele que correu atrás por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus, presta atenção, esse versículo é chave. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, naquele ato, naquele instante, quando Jesus está ali pregado na cruz. Deus estava ali em Cristo, simplesmente reconciliando a todos aqueles que um dia viessem a aceitar este sacrifício sobre suas vidas. Então nós temos aqui 3 fatos importantes. O primeiro é que Deus nos incluiu em Cristo na sua morte. Então, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 1, diz assim, Colossenses capítulo 2, que Deus nos incluiu em Cristo na sua morte. Isso que significa que a nota promissória que legalizava a dívida do pecado sobre nós foi rasgada. Nós estamos livres. Prestem atenção nisso. A dívida providenciada pelo pecado estava sobre nós. Mas aí o que Jesus fez? Pegou essa dívida, tomou a dívida da sua mão e cravou ela lá na cruz. E a dívida deixou de existir. Isso está escrito aonde? Colossenses 2, a partir do 13, que diz assim: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula, a nota promissória, que era contra nós em suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, arrancou da tua mão, cravando-a na cruz e despojando. Lembrei muito do que o irmão Reginaldo falou hoje. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou a si mesmo. Jesus pegou toda essa capirotada e tirou a roupa deles.
deixando-os nus, os expôs à vergonha, porque eles não podem mais nos acusar. A dívida foi cravada na cruz, ela foi riscada, terminou, acabou, tetelestai. Lembre-se, este é um termo, é uma palavra grega, mas que se refere a um termo contábil. Acabou, não tem mais dívida. O outro aspecto é que Deus nos incluiu em Cristo na sua ressurreição. Nós fomos incluídos na sua morte, estávamos lá quando Jesus morreu e estávamos lá quando Jesus ressuscitou. E nós vemos isso aonde? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo em nossa vida agora passa a fazer sentido. O que é loucura para eles, para nós é poder de Deus, é sabedoria dos céus, faz sentido para nós. Vamos sair daqui melhores do que quando entramos. Para pensar nisso. Vida nova, roupa nova. O terceiro aspecto. E aqui, novamente, Paulo usa um termo contábil. Que Deus imputou a Cristo nossos pecados e que Ele nos imputou a justiça de Cristo. Aqui está a parte mais linda, é um desfecho de todo esse raciocínio de Paulo. Então aqui ele está dizendo o seguinte: Deus não pode fazer vistas grossas ao pecado. O pecado é uma realidade e Deus não fecha o olho para isso. Ele é santo. Ele é santo. Viu o texto que eu li dos serafins? Com 2 asas cobriam seus pés, com 2 cobriam seus rostos e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A justiça violada de Deus precisa ser satisfeita. Deus não pode ter prazer no pecado. Ele é santo e não pode reagir favoravelmente ao pecado. Então lá em Êxodo, capítulo 34, verso 7, nós lemos o seguinte: que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. O negócio é sério. Aí nós lemos lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 4, eis que todas as almas são minhas. Todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Princípio, não se quebra isso. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ponto final. Não tem argumentação. Não tem ser bonzinho. Todos pecaram. E só tem um meio de você se livrar dessa escrita maldita: aceitando o que Jesus fez lá na cruz por você. Aí o que Deus fez então? Em 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da ressurreição. Olha o que Deus fez. Deus pega a minha dívida, o meu pecado, e imputa isso a Cristo. Deus pega a justiça de Cristo e imputa a mim, pecador. Olha que coisa tremenda. Ele não somente pagou a minha dívida, mas ainda depositou uma fortuna na minha conta. Um dinheiro que não vai acabar nunca. A justiça de Deus, Ele imputou a nós. É o que diz 2 Coríntios 5,19. Ele usou um termo contábil e disse:
Eu imputei em meu filho Jesus o teu pecado. Botei o teu pecado nele. E peguei a justiça dele, porque ele é santo, ele é perfeito, ele nunca pecou, e transferi essa justiça para você. O teu saldo agora é positivo. Deus não imputou o pecado aos homens, porque se o fizesse, seria nós que deveríamos morrer. Se Deus tivesse imputado o pecado a nós, a Bíblia é clara, a alma que pecar, essa morrerá. Estaríamos mortos agora. Essa é uma figura bancária, como eu falei. Deus não fez o lançamento da nossa dívida em nossa conta. Ele não puniu o nosso pecado em nós. Deus não é o calculador do pecado, mas o libertador do pecado. E na contrapartida, Jesus não apenas pagou a nossa dívida, ele nos tornou infinitamente ricos. A justificação é mais do que o perdão. No perdão, nossa dívida foi totalmente quitada. Na justificação, além da dívida ter sido quitada, ainda recebemos em nossa conta um depósito de valor infinito, a justiça de Cristo. Onde está escrito isso, meus irmãos? 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Que coisa tremenda! Quem que poderia ter uma estratégia melhor do que essa? Quem? Quem estaria disposto a fazer algo assim? Só Deus. E é por isso que Paulo diz: o teu amor me constrange. Isso é grandioso demais. Não tem como eu ficar quieto, Senhor, diante de Ti e não me jogar no chão e botar minha cara no pó e te me humilhar diante de Ti e dizendo: Deus, Tu és maravilhoso demais. Olha só o que o Senhor fez por mim. E aqui nós temos uma ilustração muito bonita. Já estou terminando, irmãos. Uma ilustração muito bonita na carta de Paulo a Filemon. Rapidamente, Filemon era um servo, Onésimo era servo de Filemon. E Onésimo cometeu um deslize lá na casa de Filemon, né? Surrupiou alguma coisa e picou a mula, foi para Roma. Era para Onésimo sofrer a maior de todas as punições. Mas o que é que Deus fez? Fez Onésimo encontrar com Paulo. E aí Paulo prega esta mensagem, a mesma mensagem que eu estou pregando agora. Prega para Onésimo. E Onésimo se converte. Ele entende essa palavra. E aí o que Paulo faz? Escreve uma carta para Filemon e diz: recebe ele de volta. Recebe o rapaz de volta. Não faz nada com ele, não. Se ele te causou algum prejuízo, coloque na minha conta. Está escrito lá em Filemon, capítulo 1, versos 17 e 18. Assim, pois, se me tens por companheiro, Paulo falando para Filemon, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Gente, olha o que Jesus fez conosco. Foi exatamente isso. Isso mexe comigo, porque eu sei quem eu era. E a última sessão, meus irmãos, que está registrado nos versos 20 e 21, é a urgência de uma decisão. E aqui, queridos, preste atenção, porque é o final de tudo. E eu encerro aqui. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Está lá no 2 Coríntios 5, 20 e 21. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo.
somos de Deus. Como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo está dizendo assim: eu sou o embaixador de Jesus neste momento. Eu represento a pátria celestial. Eu defendo os assuntos deste reino tremendo. Então, como se o próprio Deus estivesse falando agora, eu rogo a vocês, se reconciliem com Deus, se arrependam, deixem os seus pecados, abandonem esta vida insana e voltem-se para Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Um ditado muito antigo diz que a oportunidade, ela é careca. Minha avó falava isso para mim. Quando ela passa, você não tem como agarrar o cabelo dela. Ela é careca. Passou, acabou. E a Bíblia também fala da nossa fragilidade. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 14, diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É o que nós somos. Vapor. Vapor. Toma um banho quente dentro do seu banheiro e você vai ficar igual faço. Fica uma nuvem lá dentro, não enxergo nada. Já sou cego mesmo, mas não enxergo mais nada. Aí, quando é que eu passo a enxergar? Quando eu abro a porta do banheiro, o basculante, aí o vapor sai. Gente, é fração de segundos. É o que nós somos. Aquele vaporzinho dentro do banheiro. É o que Tiago está dizendo aqui. Então a oportunidade, ela é única. É uma única vez. E ela vai passar. E você, se você não agarrar ela pelo pescoço, pelo cabelo, tu não pega. A Bíblia também nos diz que em breve chegarão dias que esta palavra que eu estou pregando aqui, que o irmão Reginaldo acabou de ensinar, que o Carlos prega, ou que qualquer um dos nossos irmãos aqui prega, vai deixar de existir, irmãos. Está escrito na Bíblia. Onde? Amós. Amós capítulo 8, verso 11 e 12. Prestem atenção nisso que está escrito em Amós, capítulo 8, versos 11 e 12. Isso é uma profecia bíblica que já a gente vê ela lá no horizonte, alinhadinha lá. Está para acontecer. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes, presta atenção, fala de multidões, desesperadas, correndo de um lado para o outro, e irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Esta palavra vai acabar. Um dia esse livro vai ser fechado e não vai se achar mais ninguém que pregue ele. E estamos nos aproximando desses dias. Palavra de Deus. E agora, para encerrar mesmo, vou contar uma história muito rápida. E essa história é verídica. Havia um homem, na realidade um prisioneiro, um preso, que estava no corredor da morte, lá nos Estados Unidos. Pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido essa história. E ela é verídica mesmo. E esse cara estava lá e estavam se aproximando os dias da execução da pena dele. Ou seja, ele ia ser morto. Pena capital. Muito bem. A população, comovida com a história deste homem, comovida com a história dele, fez um apelo ao governador. Todo mundo sabe que o governador, nos estados americanos, eles têm o poder de perdoar a pena. E houve uma campanha, houve um rebuliço entre a população em favor desse camarada.
O governador se sensibilizou com todo aquele movimento. Ficou impressionado com aquilo. Ele disse, eu vou conceder o perdão para esse cara. Vou dar o perdão para ele. Mas eu vou fazer uma coisa diferente. Aí o que ele fez? Ele escreveu o documento perdoando aquele camarada, pegou este documento, colocou dentro de uma Bíblia, isso é história verídica, tá? Colocou dentro de uma Bíblia, se disfarçou de pastor e foi até ele. E mal ele chegou no local, aquele homem olhou para aquele, identificou ele como pastor, porque ele estava com a Bíblia, né? Estava com a indumentária de pastor, e falou assim, ó, nem se aproxime de mim, eu não quero saber. Não, nada que você venha falar vai mudar o meu pensamento. Nada que você vá dizer aí, não vem me dizer nada deste livro que você tem nas suas mãos, porque eu não quero nem saber. Isso o camarada não tinha nem falado ainda. Aí o governador disse, mas espera aí, meu amigo, eu tenho algo aqui dentro deste livro para te dizer. Ele disse, não quero saber, não me interessa, eu não quero saber nada que contém este livro. E quanto mais aquele governador disfarçado de pastor tentava falar com aquele homem, mais ele gritava, vociferava com ódio total. E aí o que aconteceu? O governador virou suas costas e foi pelo seu caminho, foi embora. Naquele mesmo instante, o carcereiro daquela prisão chegou para o camarada e falou assim, rapaz, tu é louco? Tu é maluco? Tu sabe quem era esse cara? Esse cara era o governador. E ele te trouxe a carta de perdão. E você reconheceu. E você recusou, você rejeitou. Bom, chegou o dia da execução daquele cara. E quando ele já estava ali naquele momento da sua morte, ele pediu a palavra. Deram a palavra para ele e ele citou exatamente isso aqui. Não estou morrendo porque matei um homem. Estou morrendo porque rejeitei o perdão. Vou repetir. Não estou morrendo porque matei um homem. Estou morrendo porque rejeitei o perdão. Irmãos, é triste o que eu vou dizer. Mas o mundo está cheio de pessoas assim, rejeitando tudo isso que eu falei aqui agora. Dizendo, eu já tive várias experiências na minha vida, de ver pessoas que rejeitaram esse perdão e não sobreviveram. A pessoa estava na minha frente, conversando comigo, um engenheiro renomado, um cara cheio de vida, um cara bonito, com a vida toda pela frente. Naquela mesma noite ele morreu num acidente. Casos como esse, já vi os montes. Mas antes dele viajar, eu me lembro muito bem, naquela noite, nós falamos do amor de Jesus para ele. Explicamos para ele do perdão e ele simplesmente disse assim, não, agora não, mais tarde talvez. Só que não chegou esse tempo. A vida é um vapor, irmãos. A vida é um vapor. Vamos levantar?